E eu gostaria também de aproveitar e fazer um apelo àqueles que não são associados, se quiserem associar, serão sempre bem-vindos. Tá? Lembrando que o IPED não é uma organização partidária, tá? O nosso intuito é fornecer elementos, estudos e o que for necessário para contribuir no sentido da preservação da democracia e do Estado de Direito da cidade de Piracicaba. Tá? Então, aqueles que quiserem se associar serão bem-vindos. Feito aí o meio comercial, eu queria agradecer também o sindicato aqui dos municipais que nos cedeu esse espaço para poder fazer e realizar esse lançamento, né? E agradecer especialmente na figura da Cida, que foi uma pessoa que nos assessorou aqui, está nos assessorando em esses quitutes aí, o cafezinho. Tá? E o seu presidente, o Zé Tazoni, que infelizmente por problemas de saúde do seu familiar não pôde estar presente e que também contribuiu cedendo aqui para a gente poder realizar esse lançamento. Tá? Eu gostaria então de, nesse sentido, começar aqui o que viemos, né? Fazendo assim fazendo me permitindo os organizadores. Antes de mais nada, eu queria registrar a presença do Antônio Gilberto Caberini, presidente do PCdoB, o Mário Michão, presidente do PT local, e um dos nossos coautores, né, que contribuíram aí para o livro. Um é o José Machado e o outro esqueci o nome, João. Então, mas o João Geraldo, né, conhecido como Janjão. Então, vamos dar início aqui. Eu gostaria de fazer a abertura disso, depois passar a palavra para a Fabiana Rodrigo, dizendo o que eu pude ler, que eu fiz na breve leitura, e com o texto da palavra dos próprios. Né? Esperamos que essa obra faça sentido para a reorganização das esquerdas diante do renascimento de movimentos fascistas e nazistas em comunhão com o ultraliberalismo e o neoconservadorismo. Nessa segunda década do século XXI, o desafio de luta e resistência para as correntes de esquerda é gigantesco. Esperamos que essa coletânea colabore com algumas reflexões. Fabiana e Rodrigo. Então, nesse sentido, eu passo a palavra primeiro para o Salão das Mulheres. Renato, eu sou filiado ao PCdoB. Não sei se o senhor falou presidente, mas sou só afiliado. Presidente do Torvino. Nós estamos substituindo. Estou representando. Bom dia, obrigada pela presença de todos. Eu realmente estou muito feliz com esse lançamento, com esse livro. Eu estava até falando com o Rodrigo aqui agora, eu realmente estou até emocionada, estou muito feliz com o lançamento desse livro. Eu acho que esse livro ele tem um grande mérito de abordar a história do interior paulista a partir dos seus partícipes, e esses partícipes muitas vezes foram excluídos da história, né? Operários, estudantes. Ele traz um olhar que nós chamamos na universidade da história social. Em vários capítulos nós trazemos essa metodologia da história social para o livro, e é algo inovador aqui para Piracicaba, né? Piracicaba, as principais instituições voltadas à história aqui no município, a divulgar o conteúdo histórico, a história da cidade. Eu acredito que não só aqui em Piracicaba, acho que isso acontece em outras cidades aqui também. Ainda tem um olhar muito ufanista para a cidade, né? Uma história ainda voltada para grandes personagens. Então, Museu Prudente de Moraes, o Mário Bedini,
obra da Beatriz Vicentini, eu sou super fã, né? Ela fez uma coletânea também de artigos sobre Piracicaba no período da ditadura, também recupera muito os personagens, né, da ditadura militar aqui em Piracicaba. Mas ainda eu acho que o livro traz em vários capítulos essa metodologia da editora social que é muito divulgada dentro dos grandes centros universitários, então dentro da USP, dentro da Unicamp, né, dentro da Unifesp, mas que ainda é pouco presente nas instituições de história aqui da cidade. Então recupera a história a partir da perspectiva desses partícipes, sabe? A partir da perspectiva de quem participou das mobilizações sociais, enfim. Então é um livro que inovador nesse sentido, sabe? Ele tem um grande mérito nesse sentido. E, bom, aí eu acho que não poderia deixar de falar, né, sobre as esquerdas, assim, o que nós estamos entendendo como esquerdas. Quando eu publiquei o lançamento do livro nas redes sociais, no Facebook, Instagram, daí uma enxurrada de gente comentando: ah, então meu livro é sobre o PT, ah, então é sobre quando o Lula veio para Piracicaba, ah, então né, assim, é quando a Haddad veio para cá, né? E é claro que assim, o Partido dos Trabalhadores é um ponto da história das esquerdas importantíssimo, né? E ele foi contemplado no livro, né? Então o livro trata assim da fundação do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade interior. Então temos o capítulo do Machado, o capítulo do Jorjão, que recupera a experiência do partido aqui em Piracicaba, em Mineiro. Então é um ponto importante dessa história das esquerdas, né? E ele está abordado e foi contemplado merecidamente no livro. Mas a história das esquerdas, né, ela vai, o livro trata do século XX, então o Partido dos Trabalhadores é um partido que surge nos anos 80, né? Assim, a história das esquerdas é muito além do Partido dos Trabalhadores, né? Nós temos uma história antes do Partido dos Trabalhadores também que nós buscamos recuperar nesse livro. Então, o Partido Comunista, por exemplo, foi um partido que teve uma grande adesão entre operários, principalmente ali no intervalo democrático. Vamos lembrar aula de história, né? Terminou o governo de Getúlio Vargas, 45, nós tivemos um período aí de intervalo democrático até o golpe de 64. Nesse período, o Partido Comunista teve uma grande adesão da classe trabalhadora junto com outros partidos, o Partido Socialista, também tínhamos o Partido Trabalhista, que também tinha um viés de esquerda. Então, foi um partido, o partidão, como a gente chamava, mas foi um partido importante nessa história. E também foi, né, a gente buscou contemplá-lo no livro. Mas o livro também, nossa proposta é também ir além da experiência partidária, né? Então a gente entendeu esquerdas para além dos partidos, né? Então o livro traz experiências de militantes desses partidos, não vinculados a uma diretoria, não necessariamente diretores, né, um diretório no diretório das cidades, mas militantes, simpatizantes, muitas vezes não eram filiados a um partido político, mas tinham ideias progressistas e atuaram em busca de melhores condições de vida para a sua comunidade, né, que resistiram à ditadura, que resistiram ao autoritarismo. Então, o livro trata de mobilizações sociais, de simpatizantes das ideias de esquerda, né? E militantes, né? Sindicatos, enfim. Então vai além também da experiência puramente partidária, embora os partidos estejam presentes no livro, né? E o artigo 1 não foi usado por acaso, né? Uma história das esquerdas, porque a gente também teve a pretensão de contar uma história total da esquerda, não é a história da esquerda no interior paulista, é uma história da esquerda no interior paulista, porque a gente acredita que a história da esquerda também tem várias perspectivas, né? Essa é uma perspectiva da história das esquerdas. E, então, assim, o livro acho que tem grandes méritos, né, Rodrigo? O livro tem muitos méritos de trazer uma história vista de baixo, uma metodologia
está muito presente nos grandes centros universitários, mas que não está muito presente nas cidades do interior, traz um outro olhar e conta a história dos partidos e das pessoas, né, vinculadas ou não a esse partido. E claro, assim, também merece críticas, né? Eu vou antecipar algumas. Eu acho que nós não conseguimos contemplar todas as cidades, né, do interior paulista, né? Selecionamos algumas, há poucas pessoas se debruçaram sobre o interior paulista, sobre a história do interior paulista. Então, nós conseguimos aí reunir um pessoal muito bacana, né, que participou dos movimentos sociais, que escreveu sobre eles, estudou sobre eles, mas infelizmente nós não conseguimos abordar todas as cidades, né? E, bom, ainda tem muita coisa que a gente não conseguiu dar conta, né? As questões da esquerda são várias, então acho que a própria história das mulheres não foi tão contemplada como merecia, né? A própria divisão, assim, acho que de autores, né? Só a única autora mulher, acho que os outros autores são todos homens, acho que a gente pensar em outras edições, uma segunda edição, espero que novas pesquisas surjam, né? E que a gente consiga angariar mais público para essa temática, né? Então, que a gente consiga também incluir mais a história das mulheres, outras autoras, né? E, enfim, tem várias questões dentro do mundo das esquerdas que a gente não conseguiu dar conta, né? Assim, questões ligadas ao movimento LGBT, né? Tem várias questões aí que eu acho que merecem merecidamente críticas, mas foi um esforço coletivo bastante difícil, né? O Rodrigo vai falar um pouco do nosso percurso aí para a publicação desse livro. E eu acredito que o livro também tem grandes méritos, né, Rodrigo? Vou passar para o meu colega agora para falar um pouco para vocês do nosso percurso. Obrigada pela presença. Bom dia a todos, todas. Com muita felicidade que a gente está aqui lançando esse livro depois de um esforço homérico, né? Eu me lembro, né, que a gente começou a articular esse livro, nós estamos em 2025, foi em 2022, 2023, e eu e a Fabiana, numa conversa informal, um dia, falamos, mas é interessante que a maior parte das pesquisas que são feitas sobre a história da esquerda estão concentradas no eixo Rio-São Paulo. Pouco se fala do que aconteceu no interior. E a gente, eu estudei, de certa forma, a história da esquerda no interior, ela também, e aí a gente teve a ideia de organizar uma coletânea para chamar diversos autores que estudaram ou viveram a história das esquerdas aqui no interior paulista, para divulgar isso através de um livro, né? E aí fizemos uma chamada pública, diversos autores do Brasil inteiro mostraram interesse em estar participando dessa coletânea, que teve um processo seletivo, né, que a gente fez para garimpar os textos que tinham relação com o tema, que é a história das esquerdas no interior paulista, e o resultado está aqui nesse livro, né, que foi publicado pela editora Navegando. Então, a gente está disponibilizando cópias físicas que a gente vai estar distribuindo para vocês, ou também para quem não está aqui presente e está acompanhando esse evento pela internet, pelas redes digitais, o material está disponível gratuitamente através do site da editora Navegando. Então é só entrar no site da editora Navegando, que lá você vai ter a possibilidade de baixar o livro gratuitamente. Gostaria de agradecer, falando da editora Navegando, a figura do professor Zezo, né, o José Claudinei Lombardi, lá de Limeira, que proporcionou de forma
muito solidária, né, a possibilidade de a gente publicar esse livro por essa editora, de forma que ele entrou com o financiamento dessa obra, né? Então a gente gostaria muito de agradecer o professor Zézio por essa possibilidade de estar socializando o nosso trabalho por essa editora. Esse livro, né, a gente então realizou essa coletânea e eu gostaria de mencionar brevemente, né, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas comentar rapidamente, junto com a professora Fabiana, o que se fala nesse livro, né? E para além da preocupação de a gente socializar trabalhos que falem sobre a história da esquerda no interior, em contraposição a essa hegemonia de produções nas capitais, conversando com a Fabiana antes dessa exposição, a gente estava falando a dificuldade de encontrar estudos sobre a esquerda no interior e a praticamente inexistência de espaços de memória sobre as esquerdas no interior, né? Então, basta a gente ver o nome das ruas, as praças, os monumentos, são praticamente todos monopolizados pela visão dominante, né? Pela visão da classe dominante. Então, Rua Presidente Médici, Praça não sei o quê, e dificilmente a gente tem espaços de memória da classe trabalhadora. Então, a nossa proposta também de divulgar esse primeiro volume, já estamos pensando no segundo volume, né, da história das esquerdas no interior, é a possibilidade também de disputar a memória. A memória, a história, ela está em constante disputa. E a nossa perspectiva é uma perspectiva, então, contra-hegemônica. Pegamos Piracicaba, por exemplo, né? Acho que, chutando aqui, sei lá, 99% das produções de história sobre Piracicaba é nessa perspectiva de defender os interesses dominantes. Nós não, nós temos uma perspectiva de dar voz aos derrotados, né? Dar voz aos mortos da ditadura, dar voz para aqueles que foram vencidos e apagados da história. Esse é o nosso propósito, né? De fazer essa disputa pela memória, fazer essa disputa pela história. Então, por exemplo, eu acho que eu vou passar a palavra para a Fabiana, porque a gente tinha combinado de cada um falar um pouquinho sobre cada capítulo desse livro. E, posteriormente, a gente vai chamar alguns autores que estão presentes aqui na plateia para falar sobre os seus textos também com vocês, né? Aqui nós temos a presença do prefeito José Machado e o nosso companheiro Janjão lá de Limeira. Então, depois da Fabiana, eu vou falar um pouco e depois a gente vai convidar eles para falar sobre os seus textos. Bem, então, vou falar um pouquinho do primeiro texto do professor Carlos. O professor Carlos é historiador também, trabalha em Porto Feliz, está fazendo um trabalho incrível sobre história de Sorocaba, né? Ele escreve o título, né? Movimento Estudantil Sorocabano, além da Noite do Beijo. É um texto que eu gostei muito quando eu li logo na primeira. Eu li várias vezes esses capítulos, né? Porque a gente é organizador, então a gente teve que fazer trabalho de revisão também. Mas logo na primeira vez que eu li o texto do Carlos, porque ele identifica, né, a Noite do Beijo, um movimento de protesto dos estudantes sorocabanos contra uma lei que proibia beijos em espaços públicos no período da ditadura. E ficou marcado assim, como o protesto do movimento estudantil sorocabano. E ele recupera outro movimento de protesto, né, em 1968, um movimento de protesto importante dos estudantes contra as prisões de estudantes da UNE. Né? Então ele
ele recupera essa mobilização estudantil em Sorocaba. Muito interessante a forma como ele escreve também, muito didático, o texto muito didático, muito claro. Está fazendo um trabalho incrível de divulgação dessa história pouco conhecida de Sorocaba também. E, inclusive, conseguiu que o seu texto fosse divulgado na imprensa, né? Que também é uma conquista, porque com esse tema e com a imprensa que nós temos, né, é difícil a gente conseguir divulgar o texto em grandes jornais, né? Então, todo o trabalho de formiguinha, pequenos jornais sindicais, né, a gente tem atrás disso, né, de divulgação desse conteúdo, é muito importante. E ele tem conseguido fazer isso muito bem, professor Carlos. Agora, assim, falando um pouquinho do meu texto, a Forja do Aço Vermelho, né, eu venho já me debruçando sobre a história dos metalúrgicos aqui de Piracicaba, e eu trouxe um capítulo que trata da história do sindicato e dos partícipes do sindicato lá na sua fundação, né, os sindicatos metalúrgicos. Gostaria de lembrar que é muito difícil resgatar a história de militantes, por exemplo, do Partido Comunista, militantes de esquerda, num clima, tanto na ditadura, né, mas principalmente no período anterior à ditadura, né, que é o que eu disse no texto, no intervalo democrático, 45-64. Porque essas pessoas tinham muito medo, né? Em pleno clima de Guerra Fria, as pessoas viviam com muito medo e poucos se apresentavam publicamente como comunistas, né? Então deixaram poucos registros da sua relação direta com o partido, né, na sua militância. Isso quando uma polícia não invadia, às vezes, o sindicato e recolhia materiais pessoais das pessoas, né? Polícia DOPS, né? Várias vezes, em diversas ocasiões, em vários sindicatos, inclusive no interior, DOPS invadiu sedes de sindicatos, levou toda a documentação que estava ali, independente se era uma documentação oficial, se era um documento pessoal, enfim. E muitas vezes esses documentos se perderam, né? A polícia dava fim, outras vezes, em outros momentos, foi preservado esse grande acervo do DOPS, que hoje está no Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? O que restou tem nesse Arquivo Público do Estado de São Paulo, tem um acervo do DOPS, mas muitas vezes muitos documentos se perderam. E as pessoas também tinham muito medo de deixar registros, né? Então, meu trabalho foi de, primeiro, tentar identificar essa militância, né? Quem eram esses sindicalistas envolvidos com a esquerda nesse clima de Guerra Fria, no período do intervalo democrático, né? Antes do grande golpe militar de 64. Quem eram esses sujeitos? E depois, como atuavam, né? Acho que foi isso que eu tentei fazer nas 15 páginas aí que nós delimitamos, né? O texto do Carlos, o meu texto tem 15 páginas. O texto do Janjão e do Zécio é um pouco maior, porque são dois autores, nós achamos justos, né? Mais justo estender o texto deles para o dobro, né? 15 páginas para cada um, mas os textos seguiram esse padrão de 15 páginas. Bom, espero que vocês curtam, também não vou falar muito, porque senão não tem graça ler, né? Espero que vocês curtam e seja útil de alguma forma. Bom, dando continuidade, também não vou me alongar, porque o interessante é vocês terem a oportunidade de ler os textos. Tem um texto do professor Wagner José Moreira, que é professor lá da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que fez um estudo sobre o levante comunista em Fernandópolis, né? Fernandópolis fica na região noroeste do estado de São Paulo, e ele faz um estudo muito interessante e pouco investigado sobre esse levante comunista aí em 49, na década de 50, ali em Fernandópolis, né? Um movimento que estava, de certa forma, articulado com as ligas camponesas da época, né? Articulado com o Partido Comunista. Então, ele traz para a gente essa contribuição sobre esse levante do noroeste paulista. Então,
Acho muito interessante vocês darem uma olhada nesse artigo, né? O título dele é O Levante Comunista de 49 em Fernandópolis, Noroeste Paulista. Memória e luta pela terra. O meu artigo, que está nessa coletânea, fala sobre o movimento estudantil em Piracicaba na resistência contra a ditadura, né? Então eu faço um estudo sobre o que estava acontecendo em Piracicaba no meio estudantil antes do golpe de 64 e o que aconteceu no movimento estudantil durante a ditadura, né? Então, todo o movimento reacionário de estudantes, principalmente organizados no CALC e da EXALC, a favor do golpe de 64, e posteriormente esse mesmo centro acadêmico se arrependendo de dar apoio ao golpe e lutando contra a ditadura, né? Mostrando aí o movimento contraditório do CALC aqui da EXALC, que é um dos centros acadêmicos mais antigos do Brasil, né? Ele foi fundado na primeira década do século XX. E posteriormente também, muito interessante analisar o protagonismo da nossa antiga Unimep, né, que junto com a Prefeitura de Piracicaba na época, articulou 2 congressos da União Nacional dos Estudantes na década de 80, numa proposição aí de diretas já, abertura democrática, né, a reorganização dos partidos, dos movimentos, tudo isso acontecendo em Piracicaba. Então Piracicaba acolheu pessoas do Brasil inteiro, inclusive o presidente Lula esteve junto, né, nesse contexto da década de 80, apoiando a reorganização da Uni em Piracicaba, e a Unimep, junto então com a Prefeitura de Piracicaba na época, dando todo um suporte para 2 congressos da Uni na nossa cidade, embora um aparato repressivo extremamente violento foi montado na zona rural de Piracicaba para combater esse congresso, né? Então, documentos revelados mostram que um grande aparato do Exército, a Aeronáutica, a Polícia Federal estava vigiando essa movimentação aqui em Piracicaba, inclusive casas de professores, né, foram invadidas, casa de pastores da Metodista também sofreram invasões nesse contexto dos congressos da Uni em Piracicaba, ameaças de bombas ocorreram na cidade pela famosa linha dura aí, né, das Forças Armadas, que não admitiam a abertura democrática de maneira nenhuma. Então fica o convite para vocês lerem esse artigo sobre o movimento estudantil em Piracicaba. E também tem um artigo interessante do Marcos Paulo da Silva, que atualmente é professor da Federal de Mato Grosso do Sul. O Marcos Paulo ele faz uma análise de Lençóis Paulista, né, uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo também, onde a cidade de Lençóis Paulistas tinha uma grande colônia italiana, uma grande colônia também sírio-libanesa, e esses imigrantes que chegam ali têm as experiências do movimento sindical anarquista, a experiência das lutas socialistas também da Europa, e esses imigrantes passam a movimentar a cidade de Lençóis Paulista numa perspectiva de luta contra a exploração dos trabalhadores, ao mesmo tempo que tinha uma imprensa na época que advogava contra essas movimentações, né, desses setores contra-hegemônicos. Então, o artigo tem um nome Tão Perto e Tão Longe, Militantes Locais e Anticomunismo nas páginas de O Eco, que era o jornal no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então ele usa o jornal Eco de Lençóis Paulistas como fonte primária de sua análise, e através da análise desse jornal e de relatos memorialísticos, ele analisa como a esquerda foi perseguida pela imprensa da época de Lençóis Paulistas na Segunda Guerra Mundial, né? Então fica o convite para vocês também lerem esse trabalho que discorre sobre Lençóis Paulistas. Então
nosso trabalho ele está trazendo contribuições de Piracicaba, Sorocaba, Fernandópolis e Lençóis Paulistas, basicamente, e Limeira. Nas próximas coletâneas que a gente vai organizar, a gente pretende explorar outros municípios, porque tem muita coisa para ser investigada no interior paulista, né? A gente já recebeu o comunicado de pessoas querendo contribuir com histórias de Ribeirão Preto, histórias, por exemplo, de Campinas, que não foram contemplados nesse primeiro volume, mas que pretendemos no segundo volume, né, Fabiano? Não custa, vai sair, né? Pode ser aí em 2027, 2028. Bom, mas sem mais delongas, eu acho que seria interessante a gente escutar os outros companheiros que também publicaram, né, nessa coletânea. Obrigado, Lino. Obrigado, Juliano. Eu cometi um erro grave aqui, contratar nessa cerimônia de 1999 para estudar. Eu quero passar a palavra para o nosso presidente, o Dorival, que por falha minha, esqueci de passar a palavra para ele, então eu faço agora e depois a gente passa os autores. Que isso? Mas é o seguinte, agora é boa tarde, Bom dia. bom dia a todas, obrigado pela presença. Já foi dito, mas é importante agradecer novamente a Rosmir Bertazoni, que nos cedeu diretor sindicato, desse sindicato, é um diretor sindical também, né? Há muito, nos cedeu esse espaço, gentilmente, está se tornando cada vez mais um espaço aqui em Piracicaba. Bom, não tem sentido mais falar sobre abertura. Eu acho que os organizadores do livro, né, já fizeram muito bem, né? A Fabiana e o Rodrigo já expuseram o sentido do livro que estamos lançando aqui hoje, nesse dia. Eu só queria reafirmar que é uma obrigação do IPED, né? Porque isso está nos seus objetivos, na sua missão, comparecer e colaborar com todos aqueles que lutam pela construção da democracia, que é um processo contínuo, e contra a ditadura, denunciando as barbridades da ditadura, das torturas, etc., que existiram. Claro que todos nós sabemos que vivemos tempos difíceis, né? Tempos difíceis. E esses tempos difíceis estão não só pelo que está acontecendo no mundo e no Brasil, mas sobretudo também, ao lado disso, por grandes outros problemas existentes e decorrentes da disputa pela hegemonia, chamado Grande Império. São fluxo migratório muito grande, pessoas refugiadas, xenofobia, etc. E, ao mesmo tempo, o crescimento da chamada extrema-direita no mundo, né, que tenta combater isso. Por isso que é importante nós debatermos e refletirmos sobre a democracia, uma vez que essa é a função fundamental do IPED: debater, refletir, produzir conhecimento. Não é tanto agitação e propaganda, estarão mais ligados aos partidos e dos movimentos. Mas é isso, né? Não é que por isso eu estou aqui, né? Por isso nós estamos aqui. Ainda estamos aqui, não é verdade? Para quê? Nós corremos um risco muito grande de termos um grande retrocesso nesse país outra vez. Então é
nesse sentido, vou falar o óbvio para mim e para vocês, é que nós não aceitamos que torturadores, não aceitamos que ditadores, golpistas sejam anistiados. Anistia para eles não. Então, viva a democracia. É isso. Agora, passo para você, senhor. Podemos passar então a palavra. Nós temos aqui os nossos coordenadores, que são mesmo tempo autores, e mais 2 autores, o João João e o Zé Machado. Podemos passar a palavra a eles. Tudo bem, eu passo. Primeiro, a gentileza do Machado, né, de ceder para que eu falasse antes aqui. Machado foi uma das pessoas que nos influenciaram muito ainda. Tá? Primeiro como professor, com propostas bem interessantes para a educação, tá? E depois como prefeito da cidade, como político, tá? Nos trouxe muita influência, nos influenciou muito. Eu estava dizendo para ele que faz 20 anos que eu e ele não nos encontrávamos. Né? A última vez foi em 2004. Era educação geral. Prefeito. Oi? Prefeito, era prefeito. Não, 2004. Prefeito? 2004 não. Não, 2004 não era prefeito. É. Ele era prefeito, verdade. E, bom, ele foi uma das figuras importantes para a nossa formação política, né? A nossa formação política, a minha, do Zé, a gente. Legal te ver aqui, viu? Legal. Muito bacana. Eu queria dizer que se a minha mãezinha fosse viva hoje, ela estaria fazendo aniversário. Então, esse dia tem para mim um significativo muito grande. Além do lançamento do livro, o aniversário dela, né? Aniversário dela. E minha mãe foi outra fonte de inspiração também. Eu cito ela no livro. A gente fala um pouco dela. Foi ela que me incentivou a participar das pastorais operárias da igreja, no sindicalismo. Foi com ela. Ela que assistia comigo às reportagens sobre as guerras do ABC, era ela. Entendeu? Então, assim, eu dedico esse dia e o nosso texto também a ela. Uma outra questão, eu cito, nós citamos em José 4 militantes que a gente deseja, que a gente dedica o livro. Zé Machado deve ter conhecido eles. Né? O senhor Antônio Venâncio, que foi uma liderança comunitária importante e um dos fundadores do PT. José Clemente Galdino, militante das lutas do movimento negro, e também na construção do PT. Claudino nos deixou não faz muito tempo. Nelson Caldeiras, uma liderança do movimento Sem Casa da cidade, do movimento Sem Terra, também nos deixou há algum tempo atrás. E o José Bonifácio, uma liderança metalúrgica, um dos expoentes da primeira oposição metalúrgica, que também hoje mora no céu. Então a gente dedica ao livro e eu dedico esse discurso a esses 4 companheiros e a minha mãe. A minha mãe. Eu andei um tempo atrás estudando um pouco sobre conversas de crioulo, que é uma tradição que vem
da África, né, mas que a Europa também adotou. Tá? O que é conversas de griot? É a história oral, é a conversa oral. Por isso que eu e o Zé procuramos falar mais das nossas memórias afetivas do que fazer uma pesquisa apurada, assim por diante. Né? A gente pensou, bom, memórias, vamos atinar um pouco as lembranças. Né? E nas conversas a gente foi construindo o texto. A conversa ele criou mesmo. Né? Oralmente, eu e ele, a gente foi conversando. Hoje é fácil, muito fácil fazer isso, porque, por conta da internet e das novas tecnologias. Então, muita coisa que está no livro é muita impressão minha e do Zé, é muita visão minha e do Zé. Né? É bem essa coisa da conversa que criou mesmo, né? Das memórias, de atinar as lembranças. Né? E quando veio o convite da Fabiana de Molina para escrever, a gente começou a debater um pouco isso, né? Como seria, como que a gente começaria a escrever? Vamos fazer uma grande pesquisa, né? Vamos envolver outras pessoas, como é que vai ser isso? Aí nós decidimos fazer um simples, que era uma homenagem à memória, entendeu? Né? A nossa memória histórica, a nossa memória coletiva e a nossa memória pessoal. O Zé trabalha as memórias ligadas à educação. Né? O texto dele, que ele fala da relação de um operário, né? Que ele é filho do operário, com a educação, filho de operário, com a educação, foi um processo construído primeiro pela família, que sempre incentivou a que ele pudesse buscar a educação. No meu caso também foi a mesma coisa. Tá? Minha mãe me estimulou que eu participasse das pastorais operárias, pastorais populares da igreja, tá? E foi ela que me deu o caminho, foi a primeira a me dar o caminho. Você quer militar no movimento sindical? Então vá, faça aquilo que você acha que pode fazer. Né? Nós contamos no livro um pouco, então, a história da educação mineira, a história da nossa militância, como é que ela começou, de que forma que ela começou. O Zé é mais velho que eu, sabe, Fabiano? Então ele tem mais história para contar. Então, assim, o nosso velhinho. E a gente conta, eu narro um pouco na primeira cópia do texto, eu estou falando do movimento sem casa, eu estou falando de outras coisas, né? Mas aí cortaram. Também ia ficar grande demais. E eu falo da minha militância na igreja, né? Que eu sempre considerei uma militância que parte do pessoal coletivo, né? Tanto que eu não fico dizendo muito de mim, mas eu gosto de pessoas que me ajudaram, me influenciaram, que participaram desse momento. Machado deve ter conhecido o ex-padre Luiz Roberto Zanetti, né? O ex-padre Antônio Vasquez, né? Sebastião Cabral Vasconcelos, que foram responsáveis por criar um projeto na cidade que influenciou muita gente, muitos jovens, que era um projeto de periferia. Tá? Nasceu da igreja para fazer movimento popular na cidade. Então, o sindicalismo, o movimento sem casa, nasceram todos desse projeto. O PT nasceu desse projeto. Né? A gente fala um pouco do PT no texto, né? Mas a ideia é a gente fala um pouco da história do PT de Limeira numa outra publicação, num outro livro. A gente quis centrar na nossa militância nos movimentos populares. Né? Era um período difícil, era um período ainda de ditadura, mas também de um processo de lutar pela redemocratização. A gente respirava um pouquinho ainda de democracia, né? Mas os inquéritos continuavam, as prisões continuavam, né? E nós
somos uma cidade onde os políticos tradicionais se consideram coronéis mesmo, verdadeiros coronéis, né? E nós enfrentamos um dos maiores na época, que era o Jurandir Paixão do Campos Freire, né? E que ele usava toda a máquina que ele tinha na prefeitura para a repressão. Nosso sindicato, por exemplo, o Sindicato Metalúrgicos, ganhou uma eleição em 84 e não levou, certo? E tinha o dedo do prefeito nisso tudo. Tá? Bom, a gente conta um pouco essa história. O Zé da militância da educação, o Zé também começou o processo de militância dele na igreja, né? Em pastorais como Juque, Joque, Jeque e outras, né? E mais tarde a pastoral da terra e a pastoral estudantil. A gente procura botar nesse texto para encerrar a minha fala, tá? As nossas lembranças. Talvez alguma coisa ou outra ali, tá? Precisava de uma pesquisa um pouco mais apurada. Tá? Eu falo de um padre que foi minha influência, padre Luiz Carlos Nascimento, ex-padre hoje. Tá? Eu coloco ele como capuchinho, mas ele não foi capuchinho, foi franciscano. Né? Mas assim, talvez alguns retoques no texto eu podia ter feito, mas a ideia era exatamente botar no texto a minha conversa com o Zé de Guilherme, né? A história oral. Se a gente sair de Piracicaba e rodar a periferia, o que nós vamos encontrar de conversas de Guilherme por aí, de gente que foi testemunha da história, que não escreveu isso, que conta sem ter feito um registro escrito. Né? Tem muita gente por aí. Só para encerrar, tem um livro que a gente cita no texto, que chama-se Aos Meus Amigos, da Maria Adelaide Amaral. Foi feita uma minissérie depois do filme, do livro, onde ela narra a história de pessoas que viveram a ditadura militar. Então tem o militante, tem o Porra Louca, tem a menina hippie, tem de tudo aí, os personagens que ela conta o que foi a década de 60 e a década de 70, contado por esses personagens já nos anos 80, onde eles se reúnem e começam a relembrar esses fatos. Tá? Os Meus Amigos, um livro muito famoso, né? A Globo fez uma minissérie chamada Queridos Amigos, que é baseado na obra da Maria Adelaide Amaral. É muito bom encontrar meus amigos aqui. É Machado um deles. Tá? Eu ofereço esse texto aos meus amigos, a você, tá bom? Obrigado, obrigado por esse espaço. Vem agora, nosso eterno prefeito. Bem, um bom dia a todos vocês. Queria, primeiramente, agradecer ao João pelas palavras tão gentis, tão carinhosas para esse velho amigo como é o dele. Queria pedir que você dê um abraço no Zézio. Muito tempo também que eu não vejo o Zézio. Dê um abraço nele. Agradecer ao Rodrigo e ao Fabiano por terem sido gentis em me convidar para escrever o nosso capítulo do livro. Foi uma encomenda bem definida, pediram para me escrever sobre o meu primeiro governo. Então, eu os adverti que teria dificuldades
escrever, mas por conta de não ter uma documentação disponível, de fácil acesso, são coisas que nós ainda estamos tentando reorganizar a nossa memória. O IPED tem um propósito também de resgatar essa memória. Acho que o livro traz uma contribuição. Eu, portanto, escrevi esse livro com as minhas lembranças. Eu não recorri a documento nenhum. Foi basicamente a minha memória, que não é uma memória privilegiada. Não é uma memória privilegiada. Tive muita dificuldade em escrever. Evidentemente que tinha prazo, eu tinha que cumprir o prazo, portanto eu me dediquei muito para conseguir então reproduzir num texto de 20 páginas, 18, 20 páginas, o que foi, em essência, né? Como é que nós conseguimos ganhar as eleições em Piracicaba em 1988. Então eu procuro relatar, né, como foi aquela trajetória vitoriosa, que foi realmente um fundo histórico. A nossa vitória aqui era algo absolutamente impossível ganhar as eleições em 1988, e nós ganhamos, né? Por circunstâncias da história, que eu procuro explicar como que nós fomos encontrando o caminho da vitória. Dediquei o livro à minha equipe de governo. Aqui eu tenho 3 companheiros daquela equipe que estão aqui, né? Mário Tomazello foi secretário da Agricultura, o Du, secretário de Planejamento, depois de Transporte, e o Dorgival foi secretário de Administração. E outros que participaram da administração, como o Rubinho Santana, que teve também um protagonismo muito forte, né, no nosso time, na nossa equipe. Então, na verdade, o meu texto é quase que conhecido de muitos de vocês, porque muitos de vocês viveram, não é? Aquela experiência. Aqui é Maria da Paz, não é? que é companheira do Dorgival, está aqui o Mário Paixão, presidente do PT, que na época era um militante da base do PT, uma liderança comunitária. Está aqui o Gaúcho, que acompanhou como estudante também, não é? Eu acredito que o Camilo e outros que estão aqui também viveram aquela experiência de uma forma, não sei se o Valdemar não, mas o Gilberto Bellini também, de alguma forma, teve a sua participação, né? O Manuel, na área de cultura, também teve, acompanhou, participou do nosso processo político. Então, foi uma experiência muito rica. Nosso primeiro governo foi uma experiência, como eu disse, surpreendente. Foi uma vitória surpreendente. E, modéstia à parte, nós demos conta do recado. Nós governamos num período de crise nacional. Foi um período de bonança, de crescimento da economia, crescimento da arrecadação, disponibilidade de crédito, programas governamentais do Estado, da União, do federal, não tinha recurso nenhum disponível para investir na cidade. Nós governamos com o nosso próprio orçamento, que era um orçamento limitado demais, porque a arrecadação não aumentava. Entretanto, nós conseguimos fazer um governo que deixou uma marca inapagável para a história da política. Inapagável. Né? Graças a uma equipe não só muito dedicada, mas muito competente. É sempre importante, aqui foi mencionado, a importância que a União teve naquele período. Né? Ainda que a gente tenha recrutado uma área do Exalc, né?
Mas a Unimep foi que forneceu, digamos assim, os melhores quadros, né? A maioria dos quadros para o governo naquele momento. A nossa militância era uma militância muito aguerrida na campanha e depois em apoio ao governo. E nós fizemos um governo, embora com muitas carências, nós fizemos um governo inovador sobre vários aspectos, na questão ambiental, na questão cultural, na questão do transporte coletivo, na questão do atendimento à população mais pobre, invertemos prioridades, governamos os mais pobres, implantamos uma democracia participativa através do orçamento participativo. Então foi um governo que teve o mérito de vencer as dificuldades, o preconceito contra o PT. Quando a gente ganhou a eleição, quando caiu a ficha das elites de Piracicaba, eles ficaram atônitos, porque, puxa vida, e agora? Esses caras vão destruir a cidade. Esse pessoal é um pessoal perigoso, tanto que eu cito no artigo, ipsis literis, um trecho do editorial do Jornal de Piracicaba assinado pela Antonieta Rosalina, que era dona do jornal. E ela me adverte: não venha com brincadeira para cima de nós, que nós vamos reagir. Machado é um sujeito honesto, é um sujeito preparado, é uma boa pessoa, mas o PT que não brinque conosco, porque vai ter reação. Ela deixou claro isso. A elite mostrou a faca, a ponta da faca. Não venha querer fazer greve, não querer fazer bagunça, porque achavam que a gente era para vir para arrebentar. Muito bem. Então, eu acredito que foi uma experiência marcante para mim, para os meus companheiros de trabalho, para a militância, para a cidade, porque mesmo aqueles que não eram ligados ao PT, ou não gostavam do PT, mas ficaram felizes, um governo feliz, que trouxe felicidade para a cidade, porque trouxe coisas inéditas, coisas inesperadas. Eles não imaginavam que a gente tinha, por exemplo, a capacidade de, numa tacada, desapropriar o engenho central. Aquilo foi uma loucura, as pessoas demoraram. Poxa, mas como é que esses caras tiveram essa ousadia? Inovando no transporte público, fizemos uma integração no transporte, orçamento participativo. Então, foi de fato uma experiência assim, maravilhosa, e para mim foi uma oportunidade muito grande que eu tive de poder deixar esse registro no livro, evidentemente que com lacunas por causa da minha memória, por falta de apoio documental. Então pode haver erros, pode haver lacunas. De vez em quando eu releio o artigo, eu desculpo que eu esqueci de mencionar algo fundamental, porque havia urgência em entregar o material, eu não tinha uma base documental, era a minha memória, portanto, você vai dormir e acorda com uma lembrança, eu esqueci daquilo. Enfim, eu vejo isso claro, aponto essa limitação do texto. Por fim, eu queria fazer uma menção a Fernandópolis. O Renato e eu moramos em Fernandópolis, passamos a nossa infância, uma parte da nossa adolescência em Fernandópolis. E tomando café outro dia, conversando sobre o livro, a gente pensou: puxa vida, nós moramos em Fernandópolis, nunca ficamos sabendo dessa história que eu contei. Nunca. Nós éramos moleque, gostava de jogar bola, não estava preocupado se teve movimento, se não teve. Naquela época não tinha nenhum interesse nisso. Mas não era um assunto que nunca foi tocado na minha família, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai, e nem pelos amigos da minha mãe e do meu pai. A nossa roda social é um não assunto. Embora
falar que quando houve o golpe de 64, houve prisões em Fernandópolis, houve prisões e houve muita gente que vazou, usando aqui o jargão popular, vazou, fugiu, foi para a clandestinidade, sumiu até a poeira abaixar e voltar. Mas, de fato, havia um núcleo, digamos assim, comunista, ligados ao Partido Comunista. Havia isso, a gente sabia, né? Isso a gente comentava. O que a gente não ouviu falar foi sobre essa história. Isso a gente nunca ouviu falar, e, portanto, com surpresa, com agradável surpresa, que a gente se encontra com uma história, né, que nós não vivemos, porque isso aconteceu antes de nós nos mudarmos para Fernandópolis. Mas foi pouco antes. O Renato menos, mas eu fui com 5 anos de idade para Fernandópolis, né, na década de 50. Né? Portanto, tinha acabado de acontecer o evento tratado do mundo. Enfim, está aí, vocês terão oportunidade, portanto, de tomar conhecimento de uma história, né, das esquerdas no interior de São Paulo. Evidentemente, como já foi dito aqui, há muito a se pesquisar, há muito a se fazer. O interior de São Paulo, esse é um grande problema da esquerda, portanto, deixa eu ser justo, é que a esquerda, enquanto instituição de esquerda, e aí eu falo do meu partido, o PT em particular, ignora o interior de São Paulo. Não tem uma política para o interior de São Paulo. O PT não tem um projeto claro, compreensível, palpável para o interior de São Paulo. A militância constrói a história do PT de São Paulo, com muita dificuldade. Mas eu digo, pensando num patamar mais elevado de percepção da realidade, nós temos uma lacuna, porque o interior de São Paulo é o nosso calcanhar de Aquiles em São Paulo. A gente ganha eleições na capital e no interior de São Paulo nós seguimos sofrendo derrotas, sobretudo nos últimos anos. Acachapantes. A extrema-direita avança, o conservadorismo que sempre foi enraizado no interior de São Paulo, funciona como uma parede. Nós temos dificuldades, sobretudo aqui o Jorjão falou de algo que é gritante. Onde é que estão as pastorais? Desapareceram. Onde é que está a Igreja Católica? A Igreja Católica não tem mais trabalho nenhum, não tem mais militância nenhuma no interior. Então, isso são desafios que, evidentemente, decorre da leitura do livro, mas o objetivo do livro não foi analisar isso, mas, sem dúvida alguma, a oportunidade do lançamento nos faz trazer a lembrança e a constatação do enorme desafio que o campo democrático popular tem hoje para expandir o seu trabalho e construir uma história num patamar superior. Nós estamos hoje com uma dificuldade medonha para fazer um trabalho político no interior de São Paulo. A fragilidade nossa é brutal. E em Piracicaba, em particular, a situação é absolutamente adversa. Absolutamente adversa. Evidente que tem erro, nós estamos cometendo erros, nós estamos cometendo erros, mas não são apenas as nossas deficiências, mas é que o inimigo se fortaleceu. Eu não estou chamando de adversário, eu chamo de inimigo, porque o fascismo não é nosso adversário. O fascismo é nosso inimigo frontal. Não é? Então, o desafio que nós temos hoje colocar para as esquerdas é algo que a gente precisa se debruçar, e esse é um dos papéis do IPED. O IPED tem uma responsabilidade, não única, porque não tem pernas para isso, mas de contribuir para compreender, essa realidade e oferecer isso para o debate no nosso campo. Essa é a nossa missão,
faculdade nós temos procurado fazer, e aqui está hoje uma atividade que impede, né, que ela é muito gratificante para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Obrigado. Eu queria passar agora para vocês, se alguém quiser, antes das considerações finais do Fabiano e do Rodrigo, se alguém quiser fazer uma fala, eu só pediria que fosse em 2, 3 minutos, porque nós temos um problema de horário aqui e um comprometimento do espaço. Tá bom? Tá bem. Bom dia a todas, todos aqui presentes. Primeiro, parabenizar os coordenadores dessa coletânea, né, ao IPEC, pela iniciativa de fazer esse lançamento aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer alusão à necessidade que esse coletivo tem, nesse momento, e o IPEC em particular, de sair em defesa de setores do campo progressista, do campo à esquerda, né, que estão sendo agredidos, aviltados, violentados nos últimos dias. No dia 10 de março, próximo passado, a UNB foi invadida por grupos da extrema-direita que atacaram diretórios acadêmicos e cursos, a maioria deles do campo das humanidades, né, de esquerda, né, com agressões físicas ao patrimônio da UNB, ao patrimônio desses centros acadêmicos, e ameaças físicas a integrantes desse universo todo. Eu acho pertinente fazer menção a isso nesse momento, porque o livro nos propicia, nos proporciona esse tipo de reflexão, né, e esse tipo de chamamento à luta. Então, essa é a primeira questão. Gostaria de sair daqui com um compromisso nosso de IPEC. Eu sou membro de IPEC, mas aqui nós estamos na frente do presidente do Instituto, de pessoas extremamente envolvidas com o Instituto Piracicabana em defesa da democracia, de modo a se manifestar contra essa agressão recente na UNB, uma universidade que tem a ver com histórias do próprio presidente do Instituto, de outras pessoas que tiveram com eles uma reação forte. A mesma coisa eu diria em relação ao ZESO, ao Luiz Claudinei Lombardi, está se aposentando agora da Faculdade de Educação. Seu grupo, ele vai continuar na ativa, mas como aposentado já. E é fundamental que aquele grupo que ele coordenou esse tempo todo, junto ao Paideia, que é um outro grupo forte da Faculdade de Educação, tenha de alguma maneira nosso respaldo, nosso apoio, a nossa solidariedade, porque a Faculdade de Educação como um todo da Unicamp está sob o controle de setores, eu diria moderados, para dizer o mínimo, né? E a partir de uma perspectiva de pensamento pós-moderno, né, vem dificultando o que era a Faculdade de Educação, continue fazendo aquilo que sempre fez ao longo de sua história, sendo referência no campo da esquerda, da própria Unicamp, quando submetida à pressão, quando algo que diga respeito aos ataques a essa democracia se faz presente. Se fizer um presente, se faz presente. Então, o nome ZESO, a figura do ZESO, reforça a necessidade de estarmos atentos a isso também.
É fundamental esse resgate da história das esquerdas. Eu gostaria que na próxima edição 2 outros municípios pudessem fazer parte da coletânea. Um é Itatiba e o outro é Atibaia. Tem histórias interessantes. Se houver acolhimento a essa ideia, eu me coloco à disposição para trazer para próximos de vocês pessoas de Itatiba e de Atibaia, para poderem também colocarem mais alguns capítulos, né, nessa coletânea. E é fundamental que isso se dê. Vocês citaram que a história dos de baixo precisaria ser resgatada, é fundamental que isso aconteça. Na década de 80, início dos 80, o Edgar Dedeca nos presenteou com o Silêncio dos Vencidos, e desde então é esse movimento que historiadores mais à esquerda vem desenvolvendo para dar voz àqueles que tiveram suas vozes silenciadas nesse período tosco de ditadura civil-militar e nesses dias atuais, né, onde a extrema-direita vem ampliando sua presença na sociedade brasileira, e não só na sociedade brasileira, no mundo todo. É fundamental, portanto, que consigamos fazer a divulgação desse material, dessa coletânea, para além desse grupo que aqui está. Grupo mais jovem, talvez, chegando até o ensino médio, essa garotada que precisa saber da sua história para poder com ela se envolver, firmar fileiras e dar conta de construir uma nova história das esquerdas aqui no interior paulista. Então, parabéns a vocês e que consigamos dar conta dessa maior visibilidade desse trabalho. E não fique reduzida a um grupo de jovens de mais idade que aqui se encontram presentes, né? Mas que a garotada mesmo tenha possibilidade de conhecer e chegar mais perto do próprio IPET para perceber que a luta também é deles, o momento também é deles. Muito obrigado. Alguém mais que quer? Bom dia a todos. Eu sou Emerson Marcelo Vieira, trabalho no Correio, sou dirigente sindical também do Sindicato dos Correios de Campinas. Eu me senti privilegiado hoje aqui com o lançamento desse livro. Me vem até memória, acho que um poema do Bertold Brecht, Perguntas de um Trabalhador que Lê. Ele questionava, né, após a muralha da China, onde foram os trabalhadores após várias batalhas, onde foram os marujos, alguma coisa assim. Então, me vem à memória isso aí. Eu quero parabenizar pela sutileza, para a gente tentar resgatar os nossos jovens, resgatar a sociedade, porque o que está acontecendo realmente é uma volta para o absolutismo, é uma ilusão com o empreendedorismo que se existe, esquecendo realmente a valorização da luta de classe dos trabalhadores. Então, está de parabéns o livro. Eu me vi dentro desse livro, e com certeza a juventude vai ver. Então, só quero aqui parabenizar os escritores, os autores, por este dia de sábado aqui, que foi muito proveitoso. E prometo também estar levando o meu sindicato. Se vocês puderem assinar, registrar ao Sindicato de Campinas Região, eu agradeço. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estou muito contente de estar aqui, num lugar muito gostoso, uma delícia de ouvir falar de um assunto tão importante, principalmente para mim. Eu fui estudante em Franca e eu participei dos movimentos estudantis de Franca. Inclusive fazia parte da Associação dos Estudantes de Franca nessa mesma época. Foi uma luta muito difícil, realmente difícil, porque éramos muito jovens, não tínhamos
só tínhamos assim um conhecimento, uma vontade de evitar o caos total, né, desse país. Muitas vezes fizemos eleições com a polícia na porta, fomos perseguidos, mas, graças a Deus, a sementinha ficou. E minha filha hoje é uma batalhadora, uma estudante muito aplicada, e eu não conselho, se o conselho fosse bom, mas a gente vendia, né? Mas acontece o seguinte, que incentivem os jovens a se estudarem mais sobre esse assunto e a participarem mais dessa ideia de liberdade, sabe? De país, né? Que tem uma história linda de competição, de uma história linda de progresso, uma história linda de superação. Eu tenho 76 anos e hoje eu vejo que a juventude está um pouco distante, né, mesmo, dos problemas do país, dos eventos do país, essa coisa. Então, cabe a nós, pelo pouco tempo que nos resta, às vezes, fazer de uma maneira que esses jovens participem mais. Quem tem essa oportunidade, quem é professor, quem lida com escola, quem lida com sindicatos, acompanhe essa ideia, force nessa ideia de que é preciso participar, é preciso preservar e é preciso continuar lutando. Boa tarde a todos. Quase boa tarde? Já é boa tarde. Já é boa tarde. Vou só pegar 2 minutinhos. Eu gostei muito da introdução que o menino fez, o seu nome é Rodrigo. Quando ele fala de dar voz, aos que não têm voz, que é um dos objetivos, fazer com que as pessoas apareçam. Eu sou um defensor nato de que os grandes movimentos, e aí eu vou falar mais de Piracicaba, essa efervescência que nós tivemos aí na cidade, existe uma gama muito grande de anonimatos, muito grande. E essas pessoas não aparecem. E a gente vê as histórias contadas a partir dos que tiveram uma determinada referência nas cidades. Por exemplo, nós temos aqui uma história contada pelo prefeito José Machado, pelo Janjão de Lira, mas aquele lá atrás, aquela dona Maria que morava lá em Santa Terezinha, Maria Baixinha, que faleceu já há um bom tempo, uma pessoa, uma militante e tal. Então, essa pessoa não aparece nas histórias. Então, uma sugestão que eu faço para as próximas edições, e eu sei que é muito difícil isso, talvez seja um trabalho até um pouco mais longo e ele não pode seguir uma metodologia de tempo muito curto, porque a história oral, eu como iniciante de estudante de história, e vou dizer para vocês, eu com 66 anos já estou me planejando para voltar a terminar o curso, viu, Machado? Ontem eu vi uma senhorinha de 91 anos. Nossa, eu chorei quando eu vi aquilo. Eu falei, pô, tô junto. Nem tudo está perdido, né? A gente tem que se estimular. Então eu acho que esse trabalho de procurar dar voz a essas pessoas, eu acho que enriquece ainda mais. Por exemplo, o prefeito José Machado, ele teve uma gama de lideranças em Piracicaba que contribuíram e muito para o governo dele. Mas com certeza, como ele disse, existe o lapso de memória. Não dá para buscar tudo. E para a gente fazer esse resgate, há necessidade de repente, entrar para as comunidades, buscar essa malha para trazer esse conteúdo. Porque senão as histórias elas ficam sendo contadas somente pelos secretários, pelos prefeitos, pelos doutores, e quem lá na massa, essas pessoas não aparecem nunca. Então, quando você fez isso, você já me agradou, porque eu sou um grande defensor disso. Eu acho que essas pessoas
precisam aparecer, porque elas têm um conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Era isso. Mais alguém? Bom dia. Prometo que serei breve. Bom, eu sou Wani, sou de Limeira, sou do PT. Hoje exerço o cargo de chefe de gabinete do nosso único mandato em Limeira, uma vereadora, primeira vereadora trans eleita na cidade de Limeira, uma mulher muito forte, e com muito orgulho ainda sou filha desse escritor incrível, companheiro militante Janjão. Eu não vi essa história, mas eu ouvi essa história. Eu tive o privilégio de nascer na militância. Meu pai é militante, minha mãe é militante, e hoje carrego meu filho para conseguir ouvir a história ainda sendo contada. Mas esse é um privilégio, realmente. Né? Ela não é contada na escola do meu filho, não é contada para a maior parte da juventude. E eu sinto, e aí vou apontar algumas coisas, a necessidade desse livro, mais para a juventude. Eu acho que essa história, ela merecia ser contada, porque de fato existe um apagamento de que foi a militância no interior. E esse interior é o que sustenta há muitos anos essa luta, né? E aí, além desse apagamento, a gente só tem uma forma de melhorar isso, né? É contar para a juventude. E aí faço uma meia-culpa, que a minha juventude, que os filhos dos pronistas, né, que se beneficiaram dos primeiros governos do PT e foram para a universidade, não mantiveram o processo de formação política que vocês começaram. Eu fui formada dentro da militância, mas a gente não deu continuidade a isso. E eu acho que esse livro vem ajudar a gente a tentar dar uma placada nessa lacuna e tentar contar um pouco para essa juventude o que é essa história e quem são esses autores. Você disse algo que eu achei muito importante, que é, quando a gente fala da militância de base, eles não têm nome. E dar nome a essas pessoas é muito importante. Né? Dar nome ao Janjão, dar nome às companheiras que estão na base também é muito importante. Porque a gente não pode mais referenciar as pessoas como se elas fossem meramente quadros globais, generalizados. Né? E aí eu vou fazer um adendo aqui. Eu sinto, peço desculpa aos homens as nossas lideranças políticas que estão aqui, mas em toda a minha formação política, e até hoje, e é isso que a gente vem tentando recuperar um pouco em Limeira, é a história das mulheres nesse processo de militância, principalmente nesses anos. Então, a gente sabe que as mulheres foram fundamentais para a luta, que eram elas que mantinham a luta ativa, as estruturas da luta acontecendo, mas não são elas que contam as histórias. Elas não aparecem nas formações, elas não são citadas enquanto lideranças políticas. Então, eu quero fazer esse adendo, fica esse adendo aos meus queridos líderes, que eu adoro, mas que a gente precisa resgatar o nome dessas mulheres que fizeram a luta e que construíram a luta junto com vocês, tá? Então, eu espero que no próximo livro tenham mais mulheres. Boa tarde, eu sou Maria da Paz e vou ser muito breve, mas tem umas coisas que eu não consegui ficar sem expressar. Primeiro, foi falado aqui a importância desse livro ser indicado nas escolas. E eu
como professora, que tem uma história de luta e vendo, assistindo essas transformações, hoje a gente se depara numa situação em que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo mexeu nos currículos, inclusive com proposta de que o material didático seja Brasil Paralelo. Então, vai se tornando cada vez mais fechado o espaço de se dar leituras alternativas. Isso é uma coisa. E outra, como uma militante, parece meio acomodada, mas sempre acompanhando, quando ele falou da invasão da Universidade da UNB, eu nem sabia desse fato, foi agora recente, né? Quer dizer, a UNB, nós estudamos lá em plena ditadura. Quando saiu o AI-5, nós estudávamos lá. Dorival, inclusive, foi um dos premiados com o artigo que expulsava, que jubilava estudantes e professores da UNB. Eu acho que teve só o sindicato, o Decreto 477, mas havia uma força no UNB, que eu saí de lá pensando assim, isto é o DNA dos fundadores da UNB, que não se apagou. O Darcy Ribeiro deixou essa célula aqui, que ela nos fazia que nós nos sentíssemos fortes. E hoje a gente vê os diretórios sendo invadidos. A gente fazia reunião em porões ali e o reitor, né, o capitão da Marinha, chegou a abrir a porta e dar um flagra nas reuniões clandestinas que se faziam. Então isso foi, contanto que tivemos que sair de Brasília, mas enfim. Agora, por que eu estou me referindo a isso? É ver que, para onde está indo a história? Onde estão essas forças que nós tecemos? Então, nesse sentido, eu vejo a importância das pesquisas que vocês fazem, para ver se aí tem umas sementes que podem germinar e brotar em alguma coisa. Então, vi aqui a administração do Zé Machado, que era uma coisa que me enchia de esperança em relação à cidade. Porque eu cheguei de São Paulo aqui e senti este clima conservador e tal, mas elegemos um prefeito do PT quando estávamos se elegendo prefeituras. Campinas, Cosmópolis, né? Santos. Então, parecia que aquilo era só um começo. Mas, eu não quero, talvez eu esteja aqui expressando minha frustração, sabe? Quer dizer, mas ao mesmo tempo, o esperançar é a única coisa que nos resta. Obrigada, gente. Vou passar então ao Paulina e a Fabiana para a gente fazer o encerramento, porque nosso tempo aqui no horário. Bom, agradecer a presença de todos, todas, e fica um convite para a leitura do material. Estamos abertos a críticas, sugestões, e foi muito bom para mim, que atualmente estou morando em Vitória, no Espírito Santo, estou trabalhando na UFES, né? É muito bom voltar aqui para casa, né? Piracicaba, a gente sai de Pina, mas Pina não sai da gente, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, todas, e se vocês tiverem interesse em contribuir com artigos para o segundo volume, fica o convite já para você estar preparando o material de vocês.
Eu preciso me retirar, por conta que meu tempo já se esgotou. Eu estava conversando aqui com a Fabiana. A quantidade de livros que foi impressa é uma quantidade muito pequena. E eu tenho, por orientação dos organizadores, eu tenho uma pequena cota desses livros. Eu vou levar um livro para mim, mas os outros 12 livros que são da minha cota, eu gostaria que fosse distribuído aqui de acordo com o interesse e a vontade da mesa de ver quem poderia receber de presente aqui do Instituto esses livros, tá? Vou ficar um só, mas a minha cota eu gostaria de doar aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. E, bom, o último recado que eu gostaria de dar é reforçar a importância das lideranças políticas, lideranças dos diretórios de partidos de esquerda, as lideranças sindicais, para que tomem a iniciativa também de organizarem os seus acervos, sistematizarem esses documentos, porque isso pode dar muitos frutos, né? Muito do nosso trabalho que está aqui foi graças a sistematizações de acervos, né? E organizações de alguns documentos importantes para a história das esquerdas. Então, que as lideranças sindicais, os líderes sindicais, presidentes dos sindicatos municipais, diretórios dos partidos de esquerda, PT, PSOL, Partido Comunista, para que eles pensem, né, e deem essa devida importância para os seus documentos, as suas atas de reuniões, as suas fotografias, os depoimentos dos partícipes, depoimentos de diretores, mas depoimentos também de militantes da base que muitas vezes não estão filiados ao sindicato, mas que tiveram uma participação